continuar debilitando, atacando, destruindo as capacidades do Irã. Provavelmente é isso que vai acontecer. E o Irã, essa é a importância, é uma das discussões mais intensas do Oriente Médio e do mundo, porque a proliferação nuclear, né, que é a disseminação de armas atômicas, ela transporta o mundo para um outro cenário, um outro jogo estratégico, ainda mais um país como o Irã, né, que é uma teocracia, uma ditadura, financia terrorismo, tem um projeto regional imperial, tem uma rede de associados, de proxies, de organizações afiliadas, causou todo esse estrago. É o segundo grande conflito regional que nós temos no mundo. O primeiro é a Rússia na Ucrânia e o segundo é o Irã no Oriente Médio contra Israel. Então, enfim, tudo o que está acontecendo ali é muito decisivo, é muito sério, é muito importante, e o ataque israelense finalmente aconteceu e foi um ataque muito grande, maior do que a gente esperava, e eu vou debater isso aqui com vocês, explicar o que está acontecendo, quais são as possíveis retaliações, e o que a gente sabe até o momento. Tem muita coisa se desenrolando, conforme eu estou falando, ataques continuam, contra-ataques estão sendo feitos por parte do Irã, então tem várias coisas que vão mudar nas próximas horas, mas uma primeira análise aqui para vocês. Não sei se vocês lembram bem do contexto, né, do que estava acontecendo, mas o Trump queria uma negociação para uma saída diplomática na questão nuclear do Irã. E as negociações estavam, de certa forma, caminhando, não prosperando muito, mas elas estavam sendo debatidas, estava acontecendo em alguma medida. Óbvio que para Israel isso não era o ideal, Israel não acredita nessa solução, e acho que faz sentido não acreditar, porque é muito difícil você fiscalizar o Irã. E o que a gente assistiu nas últimas semanas foi a Agência Internacional Atômica, que é o braço da ONU, que fiscaliza e cuida dessa questão da proliferação nuclear, do desenvolvimento de armas atômicas, do uso da energia nuclear civil e pacífica, para que essa tecnologia não seja transferida para uma área militar. Essa agência disse que o Irã não estava cumprindo com as suas obrigações em níveis muito mais elevados ou, enfim, né, fazendo coisas muito mais perigosas ou que traziam desconfiança. E o mundo todo começou a perceber então que o Irã estaria muito próximo. A própria agência atômica da ONU diz que o Irã teria já capacidade para construir 9 bombas atômicas. Israel acredita que o número seja maior, talvez por volta de 15. E o Irã começou a fazer testes de armas, não atômicas, mas testes de armamentos que serviriam para ele empacotar essa bomba, né, ou colocar ela dentro de um artefato explosivo, dentro de uma arma propriamente dita. Então, assim, coisas aconteceram que acendeu o sinal vermelho para Israel. Israel, finalmente, depois de anos, tomou a decisão de fazer um ataque preventivo para evitar que o Irã pudesse construir ou testar a sua primeira bomba atômica. Sim, tem várias perguntas. A primeira delas é por que isso não aconteceu antes? Até então isso nunca tinha acontecido porque os Estados Unidos não permitia que Israel fizesse esse ataque, não permitia e não ajudava do jeito que Israel queria. Ao longo do tempo, Israel imaginava que essa operação seria muito mais sofisticada, muito mais difícil, sem o apoio dos americanos. Mas também, ao longo do tempo, Israel foi se planejando, foi se preparando, foi entendendo melhor como poderia ser esse ataque. E não só isso, os últimos confrontos que aconteceram nos últimos tempos entre Israel e o Irã foram debilitando as capacidades iranianas. Então Israel, nos últimos ataques, né, que eu comentei aqui, cobri, contei para vocês, analisei quando aconteceram, Israel destruiu as baterias antiaéreas iranianas. E com isso foi percebendo o que o Irã e como o Irã poderia ser capaz de retaliar no caso de uma guerra grande aberta entre as duas nações. Israel percebeu que o Irã tem muitas limitações.
que seu arsenal balístico, seus drones, enfim, os seus meios de retaliar a Israel eram mais limitados. Outra coisa que aconteceu nesse tempo todo foi que o Hezbollah foi enfraquecido, Hamas foi enfraquecido, e aí uma das formas do Irã ter acesso a Israel por terra, né, foi debilitada, foi comprometida. A Síria, o Assad caiu, o cenário geopolítico mudou e isso favoreceu e permitiu que Israel tivesse uma posição melhor para fazer esse ataque, sem a participação direta dos americanos. Claro, se Israel falasse para os americanos que ia fazer o ataque e os americanos falassem não pode fazer, aí Israel teria um problema. Então, certamente, o Trump não disse isso para Israel. Ele não falou para o Netanyahu, olha, não faça o ataque de jeito nenhum. Ele deve ter dito, eu não vou participar. Você faz o que você achar que você quiser fazer, só me avisa. E Israel avisou os Estados Unidos, então, que iria fazer. Por que a gente sabe isso? Os americanos começaram a evacuar as embaixadas americanas da região há alguns dias, desde segunda-feira. Pessoal, né, ou funcionários que não são essenciais para o funcionamento da embaixada foram evacuados do Iraque, que é uma das maiores embaixadas dos Estados Unidos do mundo, uma embaixada preparada para a guerra do Iraque, uma super embaixada, é um grande bunker, uma grande fortaleza. Se aquela embaixada estava sendo evacuada, é que os americanos sabiam que alguma coisa ia acontecer. E o Trump deu uns sinais, umas declarações públicas. Então, os Estados Unidos sabia, sim, mas os Estados Unidos escolheu não participar diretamente da operação. Qual seria a participação direta? Principalmente a entrega das bombas capazes de perfurar bunkers, né, ou instalações debaixo da terra. Essas bombas não foram entregues para Israel, aparentemente, e com isso, então, a capacidade de Israel de realmente destruir por completo, ou ter uma destruição mais definitiva do programa nuclear, não aconteceu. E uma das principais instalações, que é a de Fordham, que é uma instalação que está colocada debaixo de uma montanha, essa Israel não conseguiu destruir, e inclusive ali que tem uma grande parte do enriquecimento nuclear iraniano, e dali uma parte do programa nuclear iraniano está preservada. E eu vou falar disso daqui a pouco, quais são as consequências disso em termos de retaliação, outras coisas que possam acontecer. Então tá, por que agora? Porque o cenário mudou, porque Israel estava mais bem preparada, porque Israel tem tido uma série de vitórias sequenciais com o Irã está enfraquecido, o Irã tem mostrado que não tem como responder, os Estados Unidos não disse não, e Israel percebeu que talvez pudesse sair um acordo entre o Irã e os Estados Unidos. E para Israel esse acordo não seria confiável, não garantiria que uma bomba ou que o Irã não tivesse mais capacidade de construir uma bomba. E aí as notícias vieram, né, da Agência Atômica Internacional dizendo que então o Irã estaria perto de construir a bomba atômica. Quando você junta tudo isso, aí chegou a hora, Israel entendeu que essa era a janela de oportunidade e partiu para o ataque. O ataque em si não foi um ataque qualquer, foi um ataque gigante, muito bem planejado, muito bem elaborado. Foram mais de 200 aviões israelenses que participaram dessa operação. A operação foi feita em 2 levas, então você veio uma onda de ataques, aí passou horas, aí depois você teve a segunda onda, e provavelmente nós iremos assistir mais ondas, porque o Netanyahu já disse, o governo israelense já disse que não termina em um dia, isso pode durar dias ou até semanas. Israel vai testar a capacidade de resposta iraniana e vai continuar debilitando, atacando, destruindo as capacidades do Irã. Provavelmente é isso que vai acontecer. E o Irã está numa situação complicada, porque se o Irã tiver capacidades reais de retaliar,
ele vai, né, se essas capacidades forem reais e não forem tão efetivas, ele vai acabar demonstrando o que ele tem de equipamento, de munição, de arsenal, da onde essas armas estão sendo lançadas. Israel está monitorando tudo isso para ir lá e continuar atacando e destruindo todas as capacidades iranianas. O Irã pode seguir num outro caminho, que seria então construir agora uma bomba atômica mais rápido do que nunca. Claro que isso não vai ser muito fácil, porque a operação israelense não se limitou apenas aos alvos das instalações. Israel foi lá e também fez operações em terra com o Mossad, o serviço de inteligência israelense, entrou dentro do país e acabou matando, eliminando várias altas lideranças militares, dentre elas o chefe da Guarda Revolucionária, o chefe do exército ou do Estado-Maior militar iraniano, e uma série de outras figuras, e alguns cientistas muito importantes. Então, o programa nuclear iraniano, ele foi abalado. Ele foi destruído por completo? Não. Porque existem essas instalações que estão colocadas debaixo da terra. Mas ele sofreu um grande atraso, no mínimo, né? Ou está debilitado de uma maneira bem séria, e isso compromete a capacidade do Irã ter a bomba. Mesmo assim, o Irã pode escolher agora falar: olha, esse ataque passou dos limites, mais do que nunca eu preciso obsessivamente construir e acelerar a bomba, e talvez, se o Irã já estivesse tão perto, agora ele decida em semanas juntar uma bomba atômica. Óbvio que os serviços de inteligência vão acabar tendo alguma informação sobre isso, e isso pode provocar a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, ou nos ataques, que não são talvez só ataques, mas o que parece é que nós podemos facilmente caminhar para uma guerra de verdade entre o Irã e Israel. Tenho que lembrar vocês, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Uma guerra entre Irã e Israel não são tropas, não são soldados. Israel e Irã não têm fronteira terrestre. É uma guerra aérea, é uma guerra de artilharia, é uma guerra de mísseis, é uma guerra de drones, é uma guerra de aviões. Não é uma guerra de soldados invadindo um país ou outro. Eles não têm fronteira, não tem como você transportar esses soldados de um lugar para o outro. Então isso não vai acontecer. É uma guerra diferente, não é igual à guerra da Ucrânia, nem mesmo a guerra do Hamas contra Israel em Gaza. É outro tipo de guerra, mas nós estamos